Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Agro Urbano TV, um espaço que conecta o campo à cidade. Hoje vamos falar sobre uma carne altamente saborosa, porém ainda pouco consumida. Segundo a Embrapa, 12% dos brasileiros nunca provaram esse tipo de carne. Eu estou falando dos ovinos, uma carne com maior concentração de proteína que os próprios bovinos. No entanto, um grande problema desse setor ainda é a baixa oferta do produto e a desinformação. Você aí, por exemplo, você sabe qual é a diferença entre a carne de ovelha e carne de cordeiro? Ou sabe por que o preço dessa carne é tão elevado? Então fique aí, porque o Agro Urbano está no ar. Bom, então o nosso assunto de hoje é ovinos. O consumo dessa carne, ela não é algo muito habitual para a maioria das pessoas. Para vocês terem uma ideia, a estimativa do setor é que o consumo anual no país, ela não passe de 400 gramas per capita. Para vocês terem uma ideia, a carne de frango é 40 quilos por pessoa, a bovina 38 e a suína 15 quilos. Bom, ainda assim, o consumo de carne de ovinas ela vem aumentando no cardápio de vários consumidores nos últimos anos. E, Sandro, tudo bem? Como é que vai? Como anda o seu consumo de carne ovina? Tudo bom? Oi, Emerson, tudo bem? Olha, Emerson, eu gosto tanto de ovino, lembrando sempre que eu estou aqui em São Paulo, moro no 23º andar, mas eu gosto tanto que eu até crio, olha só, eu tenho um ovino aqui no meu apartamento. Não, ó, falando sério, é incrível como a carne de ovino, ela é meio invisível se você não tem o hábito. Eu estava me preparando para o programa e eu me dei conta que eu só consumo ovino uma vez por ano, porque eu tenho um amigo que gosta de um prato que eu faço, que é um shepherd's pie, que é um prato inglês, é uma espécie de escondidinho inglês, e uma vez por ano ele vem em casa e eu faço. E esse ano ele não veio por causa da pandemia, então eu nem consegui contribuir para essa estatística dos 400 gramas per capita. Mas isso é por gosto, por paladar, a questão do paladar, tem a ver com a questão do acesso? O que isso influencia para ti? Tem muito mais a ver com o acesso. Como eu digo, a carne bovina, bovino, frango e suíno, domina tanto o mercado que o ovino acaba ficando meio invisível. Eu acho o sabor uma delícia. Eu vou fazer uma receita hoje, super gostosa, por acaso escolhi uma receita inglesa também, super gostosa, mas assim, eu não lembro de comprar. E aí não entra no hábito. E tem um efeito Tostines ao contrário. Eu não lembro de comprar, não entra no hábito, eu não lembro de comprar, e aí acabo nunca consumindo. E acho uma delícia. Pois é, tem a questão da escala, né, do volume, tem a questão até da informação, que a gente está tentando levar aqui a informação, tem a questão do produtor. Bom, então vamos chamar os nossos convidados aí, o pessoal que sabe tudo sobre ovinocultura, da criação da carne, enfim. Eu vou dar primeiro, então, uma boa noite para o senhor Edmundo Ferreira Gressler, ele é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, e ele fala direto de Bagé conosco. Muito obrigado pela presença, senhor Edmundo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de fazer esse bate-papo nesse programa do Agro Urbano. Nós que agradecemos, senhor Edmundo, e também está com a gente o Felipe Inácio Vogt, ele é médico veterinário e sócio proprietário da Celebra Gourmet, que fala com a gente direto de Montenegro, mas a Celebra Gourmet, ela fica em Salvador do Sul. Boa noite, obrigado pela presença, Felipe. Boa noite, Emerson. Boa noite, pessoal. É um prazer falar com vocês e falar um pouquinho sobre cordeiro, que eu adoro, é uma carne que está para mim, está no consumo diário, tá? Então, eu acho que eu subo um pouco mais a estatística aí de 400 gramas dia. Então, mas vamos tentar chegar lá se nós beliscar aí pelo menos uns 10 quilos aí per capita ano, tá bom já, né? Se nós já estamos aí, vamos chegar lá, né? Vamos chegar.
Com certeza, vamos sim, vamos sim, filho. A gente sempre tem aqui no nosso programa uma receita que o Sandro faz para harmonizar com a nossa conversa e, obviamente, é sempre com um alimento do dia, né, dessa conversa. Então, antes de nós iniciarmos para falar, eu quero que o Sandro dê mais uma brifada no como é esse cordeiro que tu está preparando. Pois é, fui para a Inglaterra, como eu disse, né, para preparar um cordeiro ao curry. Eu tirei um pouquinho da panela ali, porque eu já comecei a refogar, né? Então tá aqui o cordeiro cortado em pedaços pequenininhos, que eu acrescentei curry. E depois eu vou finalizar com iogurte. É daqueles pratos que enchem a cozinha de aroma. E como essa carne tem um sabor que é mais acentuado, ela segura muito bem, vai muito bem com esses temperos também acentuados. Um prato que os ingleses adoram e que é fácil de fazer. Não esquecendo de avisar que a receita fica disponível no canal do Agro Urbano no YouTube, é só se inscrever lá, tem as receitas dos programas anteriores e essa também vai estar lá para todo mundo. E tem várias receitas boas aí que o Sandro já preparou aqui ao longo dos programas aqui, com certeza vale a pena conferir. Então, já que o papo é esse, é a receita, e ainda existe um pouco de desinformação, como a gente mesmo disse, né? Eu queria, então, para a gente começar assim com o Felipe, já aproveitando esse gancho, Felipe, explica a gente uma tradicional dúvida, assim, que o consumidor tem, talvez, né, nem todo consumidor, mas é a diferença entre a carne de ovelha e a carne de cordeiro, né? Então, gostaria que começasse explicando para a gente essa diferença aí, por favor. Existe a carne ovina, existe um preconceito que já vem de anos, há muitos anos já vem com esse preconceito. A carne de ovelha, na verdade, é uma carne com um sabor um pouco mais atenuado, né? Porque é um animal ela já é um animal mais velho, então ele já tem alguns hormônios que foi a partir da sua idade, né? Começou a criar, e é uma carne com sabor mais atenuado. O cordeiro, que a gente chama cordeiro, é um animal até 12 meses de idade, né? Esse é o famoso cordeiro que a gente abate aqui hoje, é o nosso maior, é o tradicional que a gente faz. E ele é uma carne mais suave, ela já não tem o sabor tão atenuado sobre uma carne muito forte, né? E ela é de excelente com o alimento que a gente proporciona para eles aqui, uma ração balanceada e também com pastagens, a gente faz com que esse cordeiro tenha um acabamento de gordura que seja ideal, né? E também a gente utiliza muito genéticas propícias para a produção de carne, que isso que é o mais interessante, que a gente está começando a desenvolver um pouco esse projeto também com criadores, né? Com a ajuda também da Arco, inclusive, para que esses criadores comecem a ter uma evolução do seu rebanho na questão de carne. Porque antigamente se era focado muito na questão da lã, né? Isso vem há muitos anos. E a gente começou a ver que esse consumo começou a crescer, principalmente nos centros urbanos, né? E é uma carne que está começando a ganhar cada vez mais adeptos, né? E, inclusive, eu, como comercializo carne de cordeiro, posso afirmar para vocês que quando deu o baque da pandemia, a gente acabou tendo algumas perdas de restaurantes, que era o nosso foco principal aqui, mas, por outro lado, a gôndola dos supermercados começou a pedir muito sobre o consumo e começou a aumentar. Inclusive, isso deu um crescimento enorme aqui para nós, inclusive para mercados. Então, a gente vê que as pessoas estão mais adeptas, estão querendo comer uma carne diferente, né, em casa. Então, acho que é bem interessante essa conversa, porque a gente tem que desenvolver cada vez mais e tirar um pouco esse conceito de uma carne com um sabor, um aroma muito desagradável, alguma coisa assim, porque isso já mudou muito, né? A questão toda do abate, inspeção, certificação. Certo. Então, muitas coisas dá para melhorar aí, Emerson. Certo. A gente já vai saber já lá do seu Edmundo, lá um pouquinho sobre essa cadeia, mas eu acho que o Sandro tem uma pergunta ainda nessa linha ainda, Sandro. Isso, quero aproveitar que a gente está aqui no básico, e é a pergunta que eu faço em todo o programa, como cozinheiro e como consumidor.
Se eu chegar no supermercado, está tudo claramente identificado, eu sei o que é cordeiro, eu sei o que é carneiro, eu corro o risco de comprar um pelo outro. Como é que está isso na ponta de informação para o consumidor? É uma pergunta muito boa, Sandro, porque a gente vê que falta um pouco tem essa dúvida sobre o consumidor. Mas o que a gente está fazendo, o trabalho hoje que a gente faz é bem focado nisso. Já está colocado no rótulo lá o tipo do corte que é, o tipo de animal que é de cordeiro. E, inclusive, a gente está agora com um projeto bem interessante, que é colocar alguns QR Codes dentro do rótulo, que a pessoa consiga colocar e já entra na propriedade lá para ver o dia, a idade desse animal, como foi a criação dele. Então, tem umas coisas bem interessantes que a gente está desenvolvendo para também essa cultura do consumo da carne de cordeiro aumentar, né? Isso é uma tendência de mercado que a gente acredita que vai melhorar. Certo, Felipe. Seu Edmundo, o Rio Grande do Sul já foi um dos grandes criadores, já tem um dos maiores rebanhos do Brasil. Hoje me parece que está em terceiro, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco de como está esse setor, fizesse uma breve radiografia desse setor, para que a gente possa entender um pouquinho como é o cenário desse setor no Rio Grande do Sul. Muito bem. Se me permitem, antes dessa observação, eu gostaria de cumprimentar o Felipe, em função de que ele é médico veterinário, assim como eu. Eu gostaria de cumprimentá-lo, porque hoje, 9 de setembro, é o Dia do Veterinário. Dito isso, o rebanho ovino do Brasil, ele permanece na casa dos 18 milhões de ovinos. E o Rio Grande do Sul, que foi, ao longo desses anos, o estado brasileiro com a maior população ovina, e essa população chegou a quase 13 milhões de ovinos lá nas décadas de 60, 70. Hoje, a realidade do Rio Grande do Sul são de próximo a 3 milhões. O Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado brasileiro na população ovina. O estado da Bahia hoje detém essa hierarquia da população ovina no país. Hoje, estou surpreso. Hoje, nós também estamos. Tanto é que este programa, e como o Felipe colocou, da necessidade que nós temos de oferecer ovinos, de oferecer a carne ovina, nós precisamos realmente recuperar o rebanho. Não vai se ter uma oferta de cordeiros se nós não tivermos um aumento de rebanho. E hoje, eu acredito que não só o Rio Grande do Sul, mas como os demais estados brasileiros, estão diante deste desafio, porque o Brasil tem um potencial genético e de capacidade humana, porque sabem produzir ovinos. Então, o Brasil hoje tem essa preocupação. Nós, ovinocultores, estamos diante de um momento altamente propício e alto significado comercial para o ovino. Então, há uma necessidade de que nós façamos aumento de rebanho. Nós, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, estamos numa situação tal de que existe uma cadeia de informações das entidades, dentre as quais a Arco se soma, né, entidades de promoção e de capacitação dos nossos produtores rurais, para que a gente consiga, através de melhoras de índices de produtividade, precisamos melhorar os nossos índices de produção das fêmeas, nós precisamos de índices maiores de nascimento de cordeiro e de sobrevivência de cordeiro. Então, e tem todo um envolvimento, né? Porque genética nós temos nas mais variadas raças que são produzidas e criadas no Brasil. Pois não.
Perdão de interromper, mas só para que a gente possa entender um pouquinho mais também desse setor, eu já ouvi até considerações que ele poderia ser ter mais rentável que a bovinicultura. Isso realmente é fato, e também como é esse relacionamento com os abates também, me parece que seja um outro gargalo do setor. Hoje, alguns especialistas e que fazem da ovinocultura o ápice de produção na sua propriedade, já existem cálculos, né, que mostram que a ovinocultura, que o cordeiro, né, tem capacidade de produção de uma renda por hectare maior que o bovino. Eu não me atrevo a fazer esse tipo de competição, porque não há necessidade disso, né? De nós querer competir a ovinocultura com a bovinocultura. Na verdade, elas entram entrelaçadas, né? Não só a ovinocultura com a bovinocultura e com a própria produção do agro do grão, soja, arroz, que também são parceiras na produção. Em função desta dificuldade e deste número menor de oferta, traduz na menor oferta para os nossos frigoríficos, para os nossos abatedouros. Por exemplo, a empresa do Felipe, com certeza, eu imagino que tem determinadas épocas do ano que ele tem dificuldade de conseguir cordeiros. E bons cordeiros, porque o Felipe, com certeza, na compra de material, ele vai procurar comprar cordeiros de uma boa terminação, com score de 3,5, acredito, né, Felipe? Que seja aí a partir de score de 3,5, né, até a primeira muda, que são animais de dente de leite. Né? Então, assim, fundamentalmente, nós precisamos aumentar rebanho, nós precisamos aumentar o número de cordeiros para poder oferecer para o mercado. A gente sabe que a carne ovina ela é espetacular, né? Mas não adianta eu produzir uma carne espetacular, eu tenho que produzir. Nós precisamos mais de cordeiro, nós precisamos aumentar o rebanho. E o país tem potencial do Nordeste, do Oiapoque ao Chuí, com as mais variadas raças, nós temos condições de produzir e de aumentar a produção brasileira. Eu tenho certeza disso. Estamos trabalhando para isso. Muito bem. Vocês também lá na Celebra, né, Felipe, vocês têm essa preocupação também de acompanhar ou de mostrar todo o processo, desde a produção até o consumo, né? Vocês acreditam que passa muito pela essa informação e também por mostrar a qualidade do produto para que esse consumo possa crescer? Com certeza, Emerson. Eu acho que isso é fundamental, né? Hoje, para vocês entenderem um pouco da Celebra, hoje nós temos um rebanho de aproximadamente 600 matrizes, né, próprias, é uma produção própria dentro de uma fazenda que nós temos. Elas produzem hoje uma média aí de 1,2, 1,3 cordeiros ao ano, né, mais ou menos é isso. O meu cálculo é cordeiros já terminados, prontos para abate, né, porque o Edmundo sabe bastante que a gente tem muita perda de cordeiros ao campo, né? Isso é uma coisa que o setor ainda a gente tem que evoluir na questão, principalmente para que esses cordeiros tenham uma viabilidade melhor. Mas, além disso, nós da Celebra, a gente fez uma parte também de parceria com outros produtores. Nós temos são 22 produtores já, que são parceiros da Celebra, que eles nos fornecem, além de cordeiros gordos, prontos para abate, também animais que a gente coloca em nossas terminações de pastagem e confinamento, né? Então, o que a gente fez? Que a gente tem esse problema, o Edmundo está muito correto, na entre-safra do cordeiro, existe esse problema, porque o mercado... ele quer consumir, o mercado quando quer consumir cordeiro, ele quer consumir o ano inteiro, né? E a gente não pode deixar de atender 1 ou 2 meses um mercado desses. Então, o que a gente fez também? A gente fez uma parte de confinamento aqui de cordeiros, com uma capacidade para aproximadamente 2.000 animais. Então, a gente faz com que esses cordeiros que vêm do campo, a gente consiga colocar esses animais
dentro do nosso confinamento e fazer uma adaptações de ração. Então, a gente fez uma fábrica de ração própria nossa, que faz com que os alimentos são produzidos aqui próprio da região, milho, feno de tifton, né, feno de alfafa que a gente utiliza, farelo de soja que a gente busca sempre de produtores próximos a nós, aqui da nossa região, para desenvolver também a nossa micro-região perto aqui. Mas é bem interessante esse projeto que a gente quer, é quase como se fosse é muito conhecido Farm to Table, né, que é direto da fazenda à mesa. Então, a gente está querendo fazer muito esse processo. A única parte que a gente não está fazendo é a parte do abate dos cordeiros. A gente terceirizou a parte do abate dos cordeiros, que é a parte toda dos animais de vivos, e também toda a parte de comercialização dos cortes é toda feita por nós. Então, a gente tem a marca e está tentando desenvolver esse trabalho, que é bem dificultoso no mercado, porque tu tem todo ainda é complicado do consumidor entender ainda alguns fatos do cordeiro, ou não quer, ou é resistente a comer, né? Se ele tiver numa gôndola de supermercado, por exemplo, um corte bovino ou um de cordeiro, ele não quer, na dúvida, ele vai pegar o de bovino. É mais, e é até mais barato. Agora a gente começou a equiparar, né, Emerson? Hoje nós estamos, o cordeiro está quase se equiparando ao preço do gado, né? Então, na gôndola. Então, por isso que o consumo já está... Vamos imaginar, assim, que tem aquela dona de casa, ou o dono de casa, por que não, né, está nos acompanhando aqui e não tem muito conhecimento, né, sobre a carne de cordeiro. Vamos dizer assim, o que difere, né, qual é a idade, mais ou menos, que é abatido esse cordeiro, né? Você estava falando ali também a hora de engorda e tudo, né? Fala um pouquinho dessas características, só para o pessoal talvez ter um pouco de conhecimento do que ele está consumindo, assim, vamos dizer. Quer fazer alguma pergunta, Sandro, nesse sentido? Eu quero complementar a sua pergunta. Você perguntou sobre a idade, eu quero perguntar sobre os cortes. Que cortes a gente normalmente encontra? Certo, Sandro. E acho que assim, ó, o cordeiro, hoje, a média de abate nosso aqui, da idade, ele está em torno de 7 meses de idade. Quando a gente tem o período de entre-safra, né, desse cordeiro, o que acontece? Esse cordeiro a gente faz com que ele tenha escalonamento, então ele chega até 9 meses de idade. 9 meses e meio de idade é a capacidade. Como tem épocas do ano, às vezes, ou tem outras genéticas, que nem o nosso cordeiro produzido por nós, aqui dentro da própria propriedade, são animais de 120 dias, né? São 4 meses de idade, são animais super precoces, com genética altamente focada para carne, né? Então, são animais que a gente abate ele em torno sempre ao o que a gente gosta sempre de pegar animais vivos entre 38 e 42 quilos, né? Esse é o percentual que a gente utiliza aqui. São animais que dão carcaças entre 15 a 17 quilos e meio de carcaça. Por quê? Porque daí vai para a pergunta do Sandro, porque começa a ter cortes que são os cortes ideais, por exemplo, paleta ou costela, né, que são cortes tradicionais, é o que mais hoje se tem o consumo, né? Então, para um animal maior, por exemplo, um animal que tem um rendimento, vamos lá, com um peso vivo de 45, 50 quilos, né? São animais que têm paletas de 2,3 kg, então o corte fica muito grande. Isso o consumidor não quer, ele quer um corte um pouquinho menor. O que a gente começou a fazer foi cortes mais especializados, Sandro, que o tradicional, claro, que a gente sabe que é a paleta, a costela, nós temos o carré, né, o carré que é o mais tradicional, o carré francês, né, o mais famoso aí dentro do cordeiro, é o corte hoje mais caro também para se produzir ele e também para se fazer. Mas tem cortes que as pessoas não sabem que o cordeiro tem, picanha de cordeiro, nós temos o pernil postas, tem o estinco de cordeiro, que é a canela do cordeiro, que é um excelente de um prato, Sandro. Nós temos ali o lombo de cordeiro, filé mignon de cordeiro. Então, tem infinitas possibilidades que se pode fazer. E, inclusive, nós aqui, além dos cortes, fazemos produtos industrializados, né? Hambúrguer de cordeiro, fizemos linguiças de cordeiro. Então, isso também porque animais mais velhos, que são animais de descarte, que a gente acaba tendo na propriedade, matrizes, a gente faz isso aí. O que tu acha, Sandro?
Eu acho que, Emerson, preciso falar uma coisa, eu fiz amizade com a pessoa errada, porque eu conheço o irmão do Felipe, né, que é um olivicultor, mas está lá ainda, com a produção ainda pequena, tal. E se eu soubesse, tinha feito amizade. O cara está produzindo hambúrguer, linguiça, extinco, que é uma iguaria. Então, né, eu errei aqui meu alvo, mas a próxima vez que eu for a Montenegro, eu vou procurar o Vogt certo, não o Vogt errado. O que eu sei sobre a família Vogt, falando sério, é que produzem coisas de boa qualidade. O azeite que o Cris produz, faz, até compra dos lugares, também é um azeite incrível. Aproveitando que o Felipe falou dos cortes, né? Eu acabo por esse desconhecimento que eu falei no começo, e como eu basicamente faço 2 pratos normalmente, que é esse curry que eu estou fazendo hoje, ou a shepherd pie, eu acabo sempre comprando o lombo, né? E aí ele já vem num corte adequado, eu consigo porcionar ele do jeito que eu quero, e acabo me limitando um pouquinho a esses 2 cortes, né? Quero ficar mais atento das próximas vezes para começar a aumentar o meu repertório. Emerson, a gente está quase no finalzinho aqui do primeiro bloco. A gente vai para o intervalo agora para falar sobre azeite, né? No nosso quadro Um Rio de Azeite. E na volta, a minha receita aqui já está começando a estar aquele cheiro na cozinha. Eu conto mais um pouco sobre a receita e a gente continua esse papo que está muito legal. Tá certo, então, Sandro. Vamos continuar assim. Daqui a pouco a gente volta para saber lá com o seu Edmundo um pouco mais sobre a Arco, um pouco mais sobre a questão da ovelha, que envolve a carne, a lã, a pele, como está lá no próprio banner lá do seu Edmundo. E também vamos saber um pouco mais sobre os cortes com o Felipe, um pouco mais sobre essa parte gourmet do cordeiro, tá bom? Então, vamos conferir aí o quadro de hoje de Um Rio de Azeite. A gente já volta. Cerveja é amarga, mas todo mundo gosta. Mate é amargo, mas todo mundo gosta. Por que a gente reclama então do amargor do azeite? O amargor no azeite é um atributo positivo. Ele indica a presença de biofenóis, elementos naturais produzidos pela oliveira, que dão o seu aroma característico e também são benéficos para a saúde. Use azeites robustos e amargos com pratos de sabor encorpado e carnes grelhadas. Você vai descobrir que não existe azeite amargo, existe azeite mal harmonizado. Compre produto fresco, valorize o produto regional e na hora do assado, lembre-se, pode usar um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano TV de hoje, falando sobre ovinos e a carne de cordeiro. O Sandro está preparando, como sempre, uma receita que pode recapitular para nós aí um pouco de como é esse preparo, como é que está sendo. Como é que é o nome da receita mesmo, Sandro? É um curry de cordeiro, né? Um prato que os ingleses foram para a Índia, se apaixonaram pelos curries, e aí é muito apreciado na Inglaterra, e super simples de fazer. Você pega um corte macio, né, como o lombo ou o filé mignon, e corta em cubos pequenos, refoga com cebola, alho, acrescenta curry, você pode comprar o pó pronto, como pode fazer em casa, que não tem muito segredo, pasta de tomate, né, um purê de tomate, e depois você finaliza com iogurte, e acrescenta uma pimentinha para dar um pouco de vida. Você pode comer isso com arroz, ou com um pãozinho, aquele pão estilo indiano, e olha... Eu falei que eu salivei com minha própria receita, quase engasguei. Vamos conferir, então, no final do programa como é que vai estar isso aí. E depois fica lá no canal, lá para quem quiser entender como é que ficou e quiser preparar em casa também. A gente está conversando com o seu Edmundo, que está lá em Bagé. O seu Edmundo, ele é presidente da Arcos, que é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Então, eu vou pedir para o seu Edmundo, brevemente, contar um pouquinho o que faz a Arcos em relação ao setor da ovinicultura.
Bem, para que haja um entendimento, a ARCO é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Ela foi fundada em 1942 e o objetivo dela é para o registro genealógico de todas as raças ovinas criadas no Brasil. Hoje são registradas na ARCO 29 raças ovinas. Raças essas distribuídas em todo o país. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, talvez detenha o maior número de raças registradas. Não significa que é o maior rebanho, o maior número de raças registradas. A ARCO é um cartório civil em que se registra o nascimento dos ovinos, a sua vida, a sua genealogia e até a morte. Também o criador, no momento que ele faz a observação e faz o nascimento do animal, ele também é obrigado a declarar a morte desse produto. Então, é um cartório de registro genealógico. Por consequência disso... Isso até mesmo para os grandes abates, todos esses grandes abates também são registrados quando acontecem? Não, o registro de todas as raças ovinas para fazer o registro genealógico. Os rebanhos que são ofertados para abate, porque nós temos que dividir os nossos rebanhos em assim, rebanhos e produtores rurais que fazem genética, que são os selecionadores, os que detêm a genética das raças e que fazem o registro, e aqueles produtores que têm os rebanhos comerciais, que têm, na sua visão e no seu foco, produzir produtos para abate, fazendo os cruzamentos industriais entre raças para produzir um produto lá que vai lá para o Felipe, né? Um produto de qualidade, e até mesmo aqueles produtores que têm as raças puras, raças definidas, mas que também produzem ótimos cordeiros com aquela sua raça específica. Hoje, por exemplo, para nós ter uma ideia, uma fotografia do Rio Grande do Sul. Nestes 3 milhões de ovinos que tem o Rio Grande do Sul, eu posso dizer para vocês que 60% deste total são da raça Corredale, que é uma raça de duplo propósito. Ela tanto pode produzir uma lã de qualidade, como ela também pode produzir um ótimo cordeiro para abate. Então, assim, o produtor, por exemplo, o Felipe, ele colocou para nós que ele tem um sistema de confinamento em que ele compra, né, cordeiros de várias raças, de vários cruzamentos, e faz lá no seu confinamento a terminação e coloca esses cordeiros no seu ponto ótimo de abate, um acabamento que a empresa deseja. Por outro lado, ele também tem na sua propriedade um pequeno rebanho de 200, 300 matrizes, em que ele faz um cruzamento industrial. Para quê? Para produzir um produto, um cordeiro, que tenha no seu standard, né, na sua conformação, aquele animal com melhores condições e com velocidade e precocidade para o abate. Tanto é que ele tem cordeiros que eles já estão prontos para o abate a partir dos seus 4 meses, né? Com velocidade de crescimento, com ponto... Então, a ARCO, finalizando, o que é a ARCO? Então, essa instituição que é homologada pelo Ministério da Agricultura para fazer o registro de todas as raças ovinas. Essa entidade, perante o Ministério, é a entidade número 7, né, registrada lá no Ministério para isso. Mas afora esse compromisso de instituição ARCO de registro, ela também se envolve e também ela deve ser protagonista para o desenvolvimento de toda a cadeia ovina. E quando a gente fala em cadeia ovina,
é a cadeia da carne, a cadeia da lã, a cadeia do leite e a cadeia da pele. Então, a ovinocultura hoje, ela está num patamar e num momento extraordinário no Brasil inteiro. Se você vai no Nordeste, e eu já... Pois não. Não, a gente quer saber mais ainda, principalmente sobre essa questão aí da cadeia, que envolve a carne, ou melhor dizendo, a lã, o leite, a pele. O senhor tem aí um aspecto bem curioso também para nos trazer sobre a questão da lã, e a gente quer saber sobre isso. Mas vamos só para voltar lá com o Felipe, porque o senhor falou num ponto muito interessante, que era a questão também da distribuição, né, do comércio. E eu queria saber do Felipe, como vocês fazem, como que é a distribuição? Vocês conseguem atingir um mercado também, vou dizer, todo o Rio Grande do Sul, também fora do Rio Grande do Sul, Felipe? Como que é essa questão também da distribuição para vocês? Certo. Hoje, a Celebra, ela tem, a partir do ano passado, nós temos o selo CISB, tá? Esse selo CISB deu à Celebra a capacidade de comercializar toda a carne que a gente produz dentro da Celebra em todo o território nacional. Então, hoje a gente está com uma distribuição, a logística, nós temos uma logística própria, né, dentro da empresa, que faz aqui o mercado da região metropolitana de Porto Alegre, nós temos a região da Serra, Caxias do Sul, temos também o consumo também na região turística, Gramado e Canela, né? E aí a gente começou a entrar também em outras regiões para fora do Rio Grande do Sul, que a carne de cordeiro também é mais valorizada, né? Entramos também no mercado de Santa Catarina, que é um mercado consumidor, que consome muita carne ovina. Estamos já entrando no mercado paulista, São Paulo, já estamos com a marca lá em alguns mercados, né, Sandro? Vai ficar bom para ti comprar cordeiro. E também Minas Gerais. Então, acho que a gente está começando a difundir um pouco mais, né, essa parte de cordeiros. E tem, por exemplo, assim, tem cortes tradicionais aqui que são vendidos mais aqui no Rio Grande do Sul, e tem cortes que já não são tão tradicionais aqui, que são mais para fora do estado, né? Então, isso são algumas peculiaridades de consumo que a gente começou a verificar, e a gente entendeu que fazendo essa divulgação e esse comércio para outros estados também melhora um pouco a questão nossa de mercado, né? Para carne. Existe algum aproveitamento da parte interna, dos miúdos? Tem algum uso também? Tem, Sandro. Hoje a gente tem a venda maior hoje, são de três miúdos, que a gente chama, é o rim, o coração e a língua, a gente utiliza esses três, a maioria. Existe outros, o fígado, mas não é bem consumido ainda, não tem um consumo tão grande. Mas esses três são os cargos-chefes também, que a gente já começa a vender com um valor bem inferior, mas são iguarias muito boas aí, que dá para fazer umas receitas excelentes aí, né? Com certeza. Falando sobre aproveitamento, já nisso, seu Edmundo, a ovelha em si, ela tem um aproveitamento muito grande, né, do animal, não só de carcaça e tudo mais. Tem a questão da lã, né, do leite, da pele, mas o senhor me dizia que até um tênis feito com a lã, o senhor também tem aí. Como é que é essa história? Conta pra gente. Antes que eu fale sobre isso, eu quero dizer que da ovelha só não se aproveita o berro. O resto se aproveita tudo. Tá? Isso mesmo. Não, na verdade é o seguinte, ó. Fazendo também um pouco do histórico, e como o Felipe está aqui sediado no Rio Grande do Sul, e nos permitam que a gente também fale um pouquinho da ovinocultura do Rio Grande do Sul, né? A ovinocultura no Rio Grande do Sul, ela se baseou ao longo dos anos na produção de lã, né? Foi a grande fonte econômica do nosso produtor rural, né? A lã praticamente pagava toda a despesa de uma propriedade rural e permitia aos seus proprietários enviar os seus filhos aos grandes centros para estudarem veterinária, agronomia, médicos, etc. e tal. Até mesmo
estudarem na Europa. A lã proporcionou isso ao produtor gaúcho. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma variabilidade de raças. Nós temos praticamente de quase mais de uma dezena de raças ovinas. Não só as laneiras, como as especializadas em produção de carne. E essas raças têm as suas características de desenvolvimento e de estrutura, de conformação. Então, é lógico que uma raça tipo, por exemplo, um merino australiano, ele não vai ter, né, Felipe, uma paleta igual a de um Texel, de um Ile de France, mas nem por isso a raça merino australiano não vai produzir um bom cordeiro para o abate. Ele também vai ter o seu ponto ótimo de abate. E aí, dizendo para o Sandro, com certeza vai ter um determinado momento, e se Deus quiser vai acontecer, porque o Felipe vai te favorecer nesse aspecto, de te oferecer uma paleta de uma raça ovina especializada em produção de lã, para que você também tenha e observe as características, né, de paladar que tem a paleta ou um outro corte de uma raça especializada em produção de lã, que não é especializada em carne. Mas que também, o que eu quero dizer? Que todas as nossas raças ovinas têm essa característica de produzir uma carne espetacular. Pois não, Sandro? Eu fiquei com uma curiosidade, eu associo sempre ovelha a clima frio, não é à toa que é um animal que tem uma lã para se proteger. Então, eu estou aqui pensando ainda no primeiro bloco do programa, quando o senhor disse que a Bahia é um grande produtor de ovelhas. E essas ovelhas não passam mau calor lá na Bahia, não? Como é que são essas ovelhas axé? Sandro, a Bahia hoje possui o maior rebanho ovino, estado individual, com as suas raças do Nordeste. A raça Santa Inês, por exemplo, é uma raça deslanada. Então, eu tenho certeza absoluta que o maior rebanho ovino individual por raça da Bahia é da raça Santa Inês. A Bahia experimentou ao longo dos anos, lá nos anos 60, 70, 80, levar alguns exemplares de raças lanadas para lá, que por consequência de meio ambiente, e o meio ambiente, ele é muito importante no criatório da ovinocultura, porque você também tem que usar um bom rebanho, uma boa raça, no seu ambiente mais salutar, naquele ambiente que ela pode realmente produzir melhor. Então, a Bahia, o maior rebanho ovino hoje que está lá, com certeza é de raças deslanadas. Aí nós vamos colocar Santa Inês, Dorper, White Dorper, e as raças Cariri, Somalis, Morada Nova, que são raças do Nordeste, raças ovinas que também são registradas aqui na ARCO. E o Rio Grande do Sul detém praticamente 100% dos rebanhos especializados em produção de lã e as raças produtoras de carne. E aí entra Texel, Suffolk, Ile de France, né? E aí começam a ser distribuídas Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Para vocês terem uma ideia, até para contribuir também para o vosso conhecimento, a ARCO possui técnicos no Brasil deslanados. Seu Edmundo, a gente está tendo um probleminha ali com a conexão do seu Edmundo. Como a gravação é por internet, acontece esses probleminhas de conexão. Quem nos acompanha sabe, compreende muito bem aí que acontece isso. E eu queria perguntar, já que a gente estava falando sobre os diferentes tipos de raça, a gente está aí vivendo o que seria um momento de Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, onde que os ovinos, particularmente lá, né, as ovelhas, têm uma visitação e uma atração muito grande. A Arcos, esse ano,
impedida, exemplo de outras, né, entidades também não vão ter aquela presença de público lá, mas vão estar talvez de forma virtual, né? Você fazer uma exposição virtual, é isso que vai acontecer, que vocês estão preparando, senhor Edmundo, para esse ano? Sim, essa Expo Inter virtual terá a presença de ovinos, cujas inscrições de participação estão sendo feitas aqui na Arco. O trabalho da Arco será de uma atividade remota, juntamente com técnicos da FEBRAC, que estarão presenciais lá no parque, juntamente com técnicos da própria Secretaria da Agricultura do Estado. Então, a participação da Arco será desta forma, na parte de organização, de inscrição, categorização, catálogo de todos esses animais. E a parte operacional no Parque de Esteio será de responsabilidade da FEBRAC, através dos seus colaboradores, associados junto com a parceria com a Secretaria do Estado. A Arco estará presente, sim, na minha pessoa, com mais alguns técnicos da Arco, na realização dos julgamentos de classificação e admissão. Na sua ordem, admissão primeiro e depois a classificação. Será uma feira diferente, né, em que haverá a transmissão online de todo o julgamento. E a expectativa é muito boa e saudável, porque no momento em que a Expo Inter oficial ela foi cancelada pelo Estado, mas a possibilidade da realização desta Expo Inter desta forma é saudável. Nós tivemos agora a Expo Inter digital por parte das máquinas, que teve um sucesso de comercialização espetacular, né? E a nossa expectativa agora, a partir do final do mês de setembro, a realização desse evento com os ovinos, embora seja uma exposição, um número, embora reduzido, mas com certeza terá aí um belo encontro, com todos os cuidados sanitários que são exigidos pelo Estado e pela própria Prefeitura do município de Esteio. É a primeira vez que eu vou poder assistir, né? Praticamente, eu estou sentindo assim, é praticamente um concurso de Miss Cordeiro, assim, né? Que eu vou poder assistir remotamente. A expectativa nossa é exatamente essa. E com certeza terão várias raças sendo representadas, terão lá bons animais, e tu vais ter a oportunidade, Sandro, de ver aí um belo desfile e acompanhando os julgamentos desses animais de uma forma diferente, mas talvez seja aí uma oportunidade de que em outras ocasiões se possa utilizar desses meios aí que a transformação, né, que está nos levando as informações de uma maneira diferente. E a informática, né, toda está aí para contribuir. Isso. Vamos ter que ver, assistir online mesmo, ver esse desfile das ovelhinhas lá de forma online. Eu tenho certeza que muita gente vai prestigiar, porque, como eu disse, é sempre bem movimentado, em volta ali onde que tem, nas pistas, onde que tem os julgamentos. Vocês também participam da Expo Inter, né, Felipe? Eu lembro que vocês têm um espaço lá que é a Vitrine da Carne Gaúcha, onde que é usado lá também para mostrar cortes diferentes. E eu me lembro que vocês participaram na última Expo Inter, e é bacana esse contato direto com o consumidor, né? Eu acho que isso está bem dentro do propósito de vocês, né? Com certeza, né, Emerson? Foi bem importante. É uma vitrine uma vitrine da carne que eles fazem todos os anos, né? Dentro da Expo Inter. E a gente aproveitou e doou alguns cordeiros, né? E junto nessa vitrine a Arco participa, a própria Embrapa também participa da vitrine para mostrar. E aí, além dos cortes, tem uma receita que nem o Sandro está fazendo aí, ó, que é de excelente qualidade. Então, para o consumidor é de excelente, né? A vitrine da carne mostra uma coisa bem legal de apresentar.
E para os consumidores é de suma importância fazer essas degustações, mostrar mesmo o valor que a carne tem, né, do cordeiro, né? Tá bom aí, Sandro? Cara, tá sensacional. A gente tem 2 minutos para finalizar o programa. Vocês fiquem à vontade aí conversando, porque eu vou ficar aqui com o meu curry de cordeiro. Então, eu vou pedir para o Felipe... uma covardia. Ele sempre faz isso, Edmundo. Ele sempre faz isso, todo o programa, essa provocação. Eu que tenho que aguentar. É espetacular. Felipe, por favor, aí, o pessoal que de repente está nos acompanhando aí deve ficar curioso em saber mais do seu trabalho e também saber onde encontrar, né, esses cortes aí de cordeiro da Celebra. Então, passa aí para nós aí um pouco... tu já falaste de alguns mercados que vocês atingem, né? Mas quem quiser mais informações pode encontrar vocês onde? Certo. Para ter mais informações sobre os locais onde a gente está comercializando, algumas questões pode ser que alguns restaurantes se coloquem à disposição, né? Nós temos as nossas redes sociais, né? Tanto o Instagram como o Facebook, é o celebra.gourmet. Então, lá tem todas as informações, inclusive a gente coloca algumas fotos dos cordeiros que a gente tem, da produção, do dia a dia da fábrica, os cortes diferenciais que a gente possui. Então, podem entrar em contato, lá tem um telefone também para contato. Eu me coloco à disposição também para tirar outras dúvidas que o consumidor também tenha e as pessoas tenham sobre a carne de cordeiro. Então, é muito bom abrir esse canal aí, Emerson, abrir essa possibilidade aí de a gente falar um pouco sobre cordeiros. Agradecer mesmo a oportunidade de vocês aí. Com certeza, vamos ter mais programas aí para difundir um pouco mais sobre a ovinocultura, que é uma paixão minha, que a gente colocou em prática aí fazendo a comercialização de carne, né? Com certeza, Felipe, a gente vai falar, até porque eu sei que tem essa questão do consórcio com a olivicultura e da ovinicultura, né? Então, eu sei que vocês também trabalham com essa questão. A gente vai retomar um assunto uma hora mesmo para poder falar dessas duas coisas, de um cordeirinho com azeite por cima de oliva, já pensou? Maravilha, né? Eu vou pedir, então, um depoimento final do seu Edmundo e também dizer onde que, talvez, quem nos acompanha tenha vontade de entrar para o setor, quem sabe começar a ser um criador, né, de ovinos, enfim. Então, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a pessoa que quiser também saber um pouco mais sobre a Arco aí em Bagé. Por favor, seu Edmundo. Muito bem. Inicialmente, agradecer a oportunidade, essa parceria aí de poder ver o Felipe, o Sandro fazendo essa demonstração para nós aí, dessa covardia de estar apreciando esse saboroso prato que ele fez, né? E dizer que a Arco, essa Instituição Nacional de Registro, está aberta às ordens de todo o criador de ovinos do Brasil inteiro. E o nosso site está disponível para que toda pessoa que desejar acompanhar e ver o nosso trabalho na criação, os nossos funcionários, os nossos colaboradores estão atentos a toda a demanda que existe para colaborar e para organizar, e que o criador que queira fazer genética ou aquele criador que queira fazer um belo rebanho comercial, que tenha orientação técnica. Nós temos no Brasil inteiro 120 técnicos capacitados para dar toda a informação e toda a capacitação para todo aquele criador do Brasil inteiro que desejar entrar na ovinocultura, que é, sem sombra de dúvida, hoje, um dos segmentos do agro com grande possibilidade de renda e de um trabalho e de uma participação social. A ovelha é um produto, é uma espécie que socializa o homem. Então, dessa forma, é a minha mensagem. E obrigado pela oportunidade, um grande abraço e, com certeza, outros momentos como esse serão extremamente saudáveis para nós. Muito obrigado. Com certeza, Edmundo, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Sandro, e, por favor, nos sigam nas nossas redes, no YouTube, Facebook, está lá, Agurbano TV, tem outros programas, enfim. Muito obrigado, até terça-feira que vem, pessoal.
Vamos em frente. Valeu!